Vocês podem se assentar no mesmo espírito. Jovens, vocês que estão aqui carregando essa mensagem da voz dessa geração, vocês precisam entender algo. Eu discerno algo no meu espírito aqui pra gente, cara. Nós vamos frustrar o mundo. Quando eu estava orando aqui e orando com os meninos lá atrás, antes de começar, eu quero falar algo aqui. A nossa geração não vai perseguir um movimento. A nossa geração vai frustrar pessoas. Quando você é escolhido para carregar uma voz que prepara o caminho para a volta do nosso Salvador, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade em escutar a voz dele primeiro. Por isso, nós não iremos perseguir nenhum movimento. A geração que foi chamada para ser a voz é uma geração sensível. É uma geração que não se move por padrões. É uma geração que não olha o movimento e padroniza ele. É uma geração que não vê uma movimentação emocional e padroniza essa movimentação. Nós somos uma geração sensível. Se nós queremos ser a voz para essa geração e influenciá-los, nós precisamos buscar sensibilidade. Sensibilidade. Lá em João 3, quando Jesus está argumentando com Nicodemos, ele vai falar que os nascidos de espírito são como o vento. Não sabe para onde vão, não sabe de onde veio. Esses são os nascidos de espírito. Esses são os sensíveis no espírito, que não padronizam o movimento. O mundo está cheio de movimento. Nós perseguiremos o coração do Senhor. Nós perseguiremos os passos de Jesus. Nós seremos uma geração que carregará uma voz sim, mas primeiro seremos sensíveis e escutaremos o que o Espírito comunica. Então estejam preparados para vocês frustrarem pessoas. Frustrarem pessoas que colocam uma expectativa em cima de uma visão humana. Nós vamos frustrar algumas pessoas, porque o Senhor está nos chamando para andar em sensibilidade. E muitas das vezes o que o Espírito comunica, não são todos que vê. A geração que carrega uma voz, a geração que prepara o caminho para o Messias, para ele voltar, a geração que anuncia esse Cordeiro que veio, estabeleceu o reino, a geração que aponta para a volta dele, a geração que aponta para ele, a geração que deixa toda a glória de lado e aponta para o Salvador, aponta para o Messias. Essa é a nossa geração. Essa é a voz que nós iremos carregar, a voz do coração de Deus. Está numa série chamada O Messias, né? Hoje também é um memorial de ceia. E o Messias é aquele que foi profetizado, como o pastor China falou. As escrituras apontam para ele, tudo aponta para ele. Então quando você pega para falar do Messias, é só você abrir a Bíblia e ler. Então não fica tão difícil. Porém tem algo específico que eu queria falar com vocês aqui hoje, que envolve a ceia, envolve o Messias, envolve o Cordeiro, envolve Jesus. E por isso a oração é para que ele seja o centro aqui hoje, que a gente consiga apontar para ele, passar a mensagem que aponta para ele, tirar o foco de nós mesmos e entender que
Ele é o centro. Êxodo capítulo 12. Vamos estar falando um pouquinho do Messias. Enquanto vocês vão abrindo, enquanto o HR vai botando ali. O Messias, desde a fundação do mundo. Jesus, desde a fundação do mundo. Como João disse, ele era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Aquele que a palavra estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe tinha sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Essa luz é mais forte. João 17, quando Jesus está ali orando com o Pai, ele vai falar da seguinte forma: Pai, eu te glorifiquei nessa terra, contemplando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes de que o mundo existisse. Antes de que tudo existisse, Ele estava lá. Ele estava junto ao Pai. Por isso Ele é o Messias, prometido antes da fundação do mundo. Antes de tudo, Ele já se encontrava. E a gente sabe que o livro do Antigo Testamento, ali todos os livros vão estar apontando para Ele, vão estar contando uma história que vai apontar para Cristo. E hoje eu vou trazer algo aqui que envolve a ceia e conectar esses pontos junto com o Messias. E por isso eu vou estar falando da primeira Páscoa, da primeira mesa estabelecida por Deus, que está lá em Êxodo, que vai falar desse cordeiro que foi morto. Então vamos ler o texto aqui. E talvez a versão esteja um pouco diferente, mas a gente vai dar um jeito aqui. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então chame seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Antes de a gente continuar, queria dar só um pouquinho do que está acontecendo aqui. Acho que vocês lembram, a gente não vai entrar tão profundo nessa história, mas é quando Deus endurece o coração de Faraó, e aí Deus envia essas 10 pragas, e essa 10ª praga era a morte de todos os primogênitos que estavam ali, naquela região, como uma punição da parte de Deus. Só que Deus decidiu livrar o povo dele dessa praga. Então ele falou o seguinte: todos vocês que são meu povo, vocês vão pegar um cordeiro para cada família. Vocês vão levar para casa, e ele dá algumas direções do que fazer com esse cordeiro. E com o sangue desse cordeiro eles marcariam a porta, sinalizando para o anjo da morte que se ele passasse por ali, ele não tinha autoridade para matar os que estavam naquela casa. Essa foi a maneira que Deus trouxe para poder diferenciar o povo, para poder livrar o seu povo. E a gente dando continuidade, o texto vai falar: o cordeiro será sem mácula, será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser o cordeiro ou o cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas na quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comeram a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Vamos parar aqui. Então aqui foi a primeira vez que o Senhor estabelece a Páscoa. Então o cenário da Páscoa ela é o quê? Ela é uma ceia, onde um cordeiro seria morto
esse cordeiro deveria ser sem mancha, seria um cordeiro puro, macho, nenhum osso poderia ser quebrado. E ali eles sentariam e partilhariam daquilo, e com o resultado daquilo, eles colocariam na porta, e por causa desse sangue que foi colocado na porta, eles seriam libertos da morte. E o verso 4 me chama muita atenção, que é o ponto que eu queria entrar com vocês. O Messias, ele nos salvou, hoje isso já aconteceu, ele nos salvou para que possamos ter comunhão uns com os outros, através dessa comunhão que possamos reconciliar os perdidos ao Pai. E o mais interessante desse verso 4, que eu nunca tinha percebido, eu estava lendo e o Senhor me pegou nessa parte, que vai falar bem assim, ó: mas se a família for pequena para um cordeiro, então chame o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Então, no meio disso tudo, Deus deu uma direção, Deus libertaria, mas Ele fala assim: calma. Se a família for muito pequena, chame um vizinho para sentar na mesa com você e participar disso. Então vão chamando as pessoas conforme o tamanho do cordeiro. Isso antes do cordeiro vir. Isso é no Antigo Testamento. Isso apontava para Cristo. Correto? Aí vocês lembram que lá na frente, Jesus vem e faz a última ceia. Então a última ceia no dia da Páscoa, Jesus senta na mesa com a família. Porém, dessa vez não tem o cordeiro sacrificado e morto. Dessa vez tinha o cordeiro no meio deles, que estava prestes a ser sacrificado. E com o sangue que fosse derramado naquela cruz, seria o sangue que libertaria eu e você da morte, da mão do pecado. Dessa forma nós fomos livres, porque o sacrifício de Cristo aconteceu. O Messias veio, Ele morreu na cruz por mim e por você, Ele derramou um sangue por mim e por você. E esse sangue hoje, ele corre nas nossas veias. Hoje o Espírito testifica que eu sou filho e que você é filho. Hoje nós fazemos parte dessa casa que foi liberta da mão da morte, pelo sangue de Cristo. E agora, fomos salvos. Fomos salvos. O Cordeiro veio, João Batista olhou e falou: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado da nossa vida. Nós estamos em processo de transformação. A salvação nos alcançou. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Com essa primeira Páscoa e essa última Páscoa que Jesus fez. Tem um cenário semelhante. Tem uma mesa, tem o cordeiro, tem o sangue. Quando eu estava refletindo aqui, eu percebi uma coisa. Jesus, nessa última Páscoa, Ele traz o pão para simbolizar o corpo dele. Lá atrás, o que apontava para ele era o próprio cordeiro. Então você vê que os elementos eles mudaram. Os elementos eles mudaram, mas os princípios não mudaram. Os elementos eles mudaram, mas os princípios eles não mudaram. Então Jesus vem para essa mesa, na última Páscoa, senta com os discípulos. Ali no meio tinha um que trairia. Ele traz o pão para representar o corpo dele. Escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. A mesa do Senhor, a Santa Ceia, a celebração do corpo, do sangue, nunca foi sobre o elemento. Nunca foi sobre chegar aqui e tomar o vinho e comer um pão. Nunca foi sobre isso. Lá atrás, no próprio Êxodo, Deus vai falar bem assim, ó. Falou para Moisés e Moisés fala para o povo: faça disso aqui um memorial.
Fale dessa mesa aqui para sempre. Fale da Páscoa para sempre. Faça isso como um estatuto. Para sempre você vai falar. Quando seus filhos te perguntarem o que significa essa mesa e essa ceia, responda para eles: o sacrifício da Páscoa. Hoje, com a visão completa, o sacrifício de Jesus. Hoje, quando sentamos à mesa, quando viemos para uma santa ceia, é sobre o sacrifício de Jesus. É sobre o que Ele fez por mim e por você. É sobre o sangue derramado. O que eu acho interessante é que o foco ele sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus nas mesas, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo. Tudo apontava para Cristo. No Antigo Testamento foi sobre o Cordeiro. No Novo Testamento foi sobre Jesus, que estava no meio deles, prestes a ser sacrificado. Sempre foi sobre Cristo. No Novo Testamento, nessa mesa, quando Jesus senta e começa a falar da ceia, tem duas coisas que acontecem nessa mesa. O traidor é revelado e há uma competição. Então veja bem, lá atrás Deus estabelece essa mesa para as famílias, ter um momento de comunhão, enquanto estava acontecendo morte, Deus separa o povo para ter comunhão e liberta o povo da morte. No Novo Testamento, Jesus senta com os discípulos e fala assim: ó, vocês foram libertos da morte, eu estou prestes a ser sacrificado, e eu vou dar meu corpo a favor de todos vocês, pelo perdão do pecado de vocês. E nessa mesma mesa, que Jesus está anunciando o sacrifício, esse mandamento, esse estatuto, esse memorial, ele revela um traidor, e na mesa a disputa. Então primeiro ele vai falar, nessa mesma mesa, que eu estou anunciando a melhor notícia, a salvação, eu estou anunciando também que um traidor se levantou no meio de vocês. Só que é engraçado que no texto, fala que quando Jesus fala assim, ó, entre nós um de vocês vai me trair, ele dá graças, parte o pão e compartilha, com o traidor na mesa. A mesa, ela não é um local de direito. A mesa, ela não é a ceia do Senhor, o corpo de Cristo, o sangue dele, nunca foi por direito. Senão eu e você não estaríamos aqui. Sempre foi sobre Ele. Você acha que Ele não sabia que eu e você trairíamos Ele? O que Ele está ensinando na mesa quando Ele revela o traidor e mesmo assim conclui o propósito? Pode haver traição, pode ter Judas, mas eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo Jesus, eu continuo cumprindo o meu propósito, eu continuo dando a minha vida a favor de vocês, e isso tem que nos constranger, isso tem que nos constranger. Ele revela o traidor, parte o pão e dá graça. Nós não podemos tirar os pecadores da mesa. Nós não podemos tirar os pecadores da ceia. Porque a ceia é para eles. O corpo foi dado a favor de todos, pela remissão de pecados. Só que o que essa ceia significa? Será que é realmente sobre tomar um cálice e comer um pão? Ou é sobre partir o corpo de Cristo? Compartilhar o corpo de Cristo? Será que essa mesa que Jesus está ensinando é sobre tomar um vinho e comer um pão? É sobre o elemento? Ou é sobre a comunhão? Ou é sobre a reconciliação? Ou é sobre o sangue que te traz vida e me traz vida? Por isso que quando no Evangelho de Mateus ele está sentado com pecadores, os líderes religiosos chegam perto dele e falam assim: por que você está sentado com esses? Você é santo, Jesus. O que você está fazendo com esses caras? Jesus, quem precisa de médico é doente.
Aí o que a religiosidade fez? Tirou os pecadores da mesa e começou a exercer direito. Aí sabe qual que é o direito? Eu sou melhor que você. Se você estiver aqui, você toma da ceia. Só uma coisa, a gente não está falando aqui de santificação e de purificação, porque Jesus é santo, e isso não anula o fato de você ter que ser transformado, tá? Porém, a ceia do Senhor, o corpo de Cristo, Ele veio para te trazer vida. Se nós com a mente religiosa afastamos os que pecam, e trouxemos tudo para nós, que like Jesus é esse? Se nós não estamos conseguindo abraçar o irmão que está no pecado, porque nós sentimos melhor do que ele, que like Jesus é esse? Se a gente aqui da galerinha pega, se bota num lugar, estamos santo, tá? Aí chega um jovem dali, você acha que a gente vai ter que fazer um grupo? Você acha que é legal a gente fazer um grupo para as pessoas chegarem e olharem assim, cara, eu tenho que estar naquele grupo porque os caras são demais, porque os caras são santos. Esse é o propósito? Se Jesus, sendo Deus, foi para ser servo, veio para ser servo, para descer e para se colocar na altura dos outros, o que nós estamos fazendo? Por que passar a mensagem de Deus virou direito? Por que proclamar o evangelho virou direito? Sendo que na mesma Santa Ceia ele fala, toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando o meu sacrifício até que eu venha. Revela o traidor. Um pouquinho mais à frente, Lucas 22, que vai relatar. Os discípulos começam a perguntar entre eles. O Salvador está na mesa, o Messias está na mesa. E os discípulos vão olhar um para o outro e falar bem assim, Jesus, quem é o maior entre nós? Fala a verdade, fala que isso não é a gente. Fala que isso não reflete a gente. Jesus, quem é maior? Quem merece mais? Eu ou ele? Jesus, ele aqui não pode fazer. E eu estou falando isso para mim, velho, porque pensa numa coisa que a gente tem que lutar contra o nosso eu. Contra o nosso eu. Quando a gente está com um pouquinho de faminha, ou então começou a ficar um pouquinho popular, ou então começou os olhos virar um pouquinho para você, irmão, tem que cuidar, cara. Tem que cuidar, senão nós vamos sentar na mesa para discutir quem é maior, e não para olhar para Cristo. Senão nós vamos sentar na mesa e discutir quem é melhor, quem pode fazer isso aqui, e não vamos conseguir olhar para o pão partido, para o corpo de Cristo, para o sangue dele, que é o foco. Então quem é o maior? Jesus respondeu, é o menor. É o menor. Não foi isso que eu fiz? Eu não vim aqui para ser o menor e servir vocês? Então quem é o maior? O menor. O menor. Nós voltamos de um acampamento maravilhoso, cara. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tem duas opções, ou nós vamos subir ou nós vamos descer. Aí eu deixo para vocês escolher. Se vocês quiserem subir, nós vamos ser mais um grupo que vai se colocar acima dos outros. Agora, se vocês quiserem descer, nós vamos alcançar as prostitutas. Se vocês quiserem descer, nós vamos alcançar os órfãos. Se vocês quiserem descer e não exercer direito, nós vamos alcançar as pessoas dessas ruas. Agora, se quiser subir, nós vamos estar fazendo mesa para discutir quem é melhor e mais capacitado para fazer alguma coisa. A chama que arde no nosso coração tem que ser para se parecer com Cristo, cara. Tem que ser para ser como Cristo. Jesus em João, capítulo 17, cara, ele vai falar assim, ó, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti. Eu vim para trazer a vida eterna, e esta é a vida eterna, que eles possam conhecer a Ti. Irmão, Jesus não veio só para te salvar e te botar lá no céu, não. A vida eterna é que conheçam a Ti. A sua vida, você vai passar conhecendo a Ele. A sua vida, você tem que almejar se parecer com Ele, porque Ele é a sua essência. Você foi criado para ser como Ele.
Vamos parar de bobeira. Vamos olhar mais para o próximo. Vamos sentar na mesa e esquecer o elemento. Olhar para o sacrifício de Cristo, que trouxe paz, nos reconciliou com a família, nos deu um ministério. Qual o ministério que foi dado a todos? O ministério de reconciliação, para dizer para você que não é sobre você, é sobre o próximo. Como que nós vamos sentar numa mesa de ceia, fechar os nossos olhos, e a gente vai falar disso daqui a pouco, que Paulo exorta isso. Como a gente vai sentar numa mesa, na Santa Ceia, e falar assim, ó, Senhor, obrigado, Jesus. Nós somos gratos pelo teu sacrifício, Jesus. Beleza, vocês são gratos pelo meu sacrifício, você foi salvo, e agora? Qual que é a sua missão? E agora? Será que toda vez que formos ceiar, e eu não estou falando da Santa Ceia em culto, eu estou falando de quando a gente lembrar do sacrifício, será que todas as vezes que a gente for lembrar do sacrifício, a gente vai lembrar olhando para si? Ou a gente vai se esvaziar para olhar para o próximo? Primeira Coríntios capítulo 11, é um texto que a gente fala muito na Santa Ceia. Muito na Santa Ceia. Só que tem um contexto do que está acontecendo ali. Tem um contexto do que está acontecendo ali. Paulo está exortando o povo, porque o povo está se reunindo, está tendo mesas. Porque, de novo, o assunto da ceia é sobre mesa. O assunto da ceia é sobre comunhão. O assunto da ceia é sobre sentar em família e partilhar o corpo de Cristo, o sangue dele. Compartilhar a vida, compartilhar um com os outros. Relembrar desse sacrifício, para sempre vamos fazer isso. E se você pensar que é só no ato da Santa Ceia, você vai fazer isso só quando você vir aqui cear uma vez por mês. Você não vai conseguir sentar na sua mesa para olhar para o sacrifício nunca. E isso tem que ser diário. Sua vida tem que girar em torno de olhar para o sacrifício de Jesus, olhar para o que ele fez. Isso que é a meta. E não só olhar como quem olha e guarda para si mesmo, mas é olhar como alguém que olha, se encanta, agradece, se enche e compartilha. O apóstolo Paulo vai falar assim, ó: eu vou falar para vocês que eu não me louvo, porque vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vocês divisões. E até importa que haja entre vocês heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O que está acontecendo aqui? Ele está falando para uma igreja de Corinto, que eles estão se ajuntando para ceiar, para partir do corpo de Cristo. Mas da forma que eles estão fazendo, está errada. E que forma é essa que eles estão fazendo? No meio deles há divisões. E ele está falando o seguinte: quando vocês se centram e se ajuntam para comer da ceia do Senhor, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, pensando em si mesmo, e assim, um tem fome e o outro se embriaga. Então quando a gente pega e olha para si mesmo, um fica com fome e o outro tem abundância. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Vou louvar a vocês por isso? Não, isto eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensineis, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo está falando: eu passo para vocês da forma que Jesus me passou, que tendo sido traído, partiu o pão e distribuiu. Então Paulo vem para uma igreja que está acontecendo divisão, uma mesa que está sendo feita de forma errada, uma mesa onde as pessoas estão olhando só para si, uma ceia do Senhor onde as pessoas estão conseguindo olhar só para si. E ele fala assim: a maneira que o Senhor me ensinou foi na noite em que ele foi traído. Na noite em que ele foi traído, partiu o pão, deu graças,
Qual que é a forma certa de sentarmos nas mesas? Qual que é a forma certa de termos comunhão? E se Jesus tivesse que exercer direito na mesa que ele sentou com os 12? Quem tinha comido do pão? Ninguém. Nós precisamos descer. Nós precisamos descer. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Lá atrás Deus falou, em Êxodo: façam desse ato de ceia, do cordeiro sacrificado, um memorial. E todas as vezes que vocês se reunirem, sentarem numa mesa, lembrem disso. Quando Jesus vem, o que ele está cumprindo? O que foi apontado lá atrás. Então ele está falando, realmente, como Moisés falou, façam isso em memória de mim. Só que lá atrás, o ato que eles lembrariam era um ato deles ter sido libertos. Hoje, o ato que devemos celebrar é o que e quem nos libertou. Jesus, o Messias, o prometido. O Messias prometido. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que deu a vida a favor de todos, sabendo que todos o trairiam. Sabendo. O seu pecado não te tira da mesa. O seu pecado te coloca na mesa. Isso significa que você vai ficar com o seu pecado para sempre? Se você conhecer a Jesus, se você for para a mesa com Ele, se você entender quem Ele é, meu irmão, você não precisa nem estar falando que você vai ser liberto do pecado. Não foi o que Ele fez, não foi o que Ele veio fazer? O sangue que foi dado a favor de todos, para a remissão de todos os pecados. Agora não é eu e você que salva. É o corpo e o sangue de Cristo. Por isso a mesa de comunhão, minha e sua, é a mesa que compartilha Cristo, não a mesa que traz salvação. Nós não somos a mesa que traz salvação ou resolve os problemas. Nós somos a mesa que compartilha Cristo. Nós somos a mesa que compartilha o sangue. Nós somos a mesa que mesmo quando um traidor se manifesta, nós partimos o pão e entregamos Cristo para Ele. Porque o corpo foi dado a favor de todos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine o homem a si mesmo, assim coma e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muito fracos, doentes e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados para o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, esperem um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vocês não se ajuntem para a condenação. O examine-se a si mesmo nunca foi para te tirar da mesa. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, então coma e beba. Me responde como que você vai ser tirado da mesa, sendo que Jesus falou que veio para todos, e para você, para mim, para todos, para os pecadores, para todos. Então me fala como que a religiosidade quer tirar pecador da mesa, sendo que era eles que nós tínhamos que estar trazendo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, então coma e beba. Esse examine-se a si mesmo não é para você se colocar no local de direito, se você deve ou não deve. Porque ele fala, e assim comam. Ele não fala examine, se você não tiver bem o suficiente, não coma. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma. E então coma do pão, beba do vinho. Sabe por quê? Porque Lucas vai relatar que tinham 2 homens em um caminho de Emaús, que Jesus o impediu de vê-los, com o intuito de levar eles para a mesa. E quando ele chega com esses 2 homens na mesa, sabe quando que os olhos deles foram abertos? Quando o pão foi partido. Quando o pão foi partido. Quando o pão foi partido, os olhos deles se abriram. Talvez você não está vendo Cristo, meu irmão. Talvez você está cego. Só que ao sentar na mesa, ao escutar de um irmão sobre o corpo de Cristo, ao entender o sangue que lava os seus pecados, os seus olhos serão abertos. Os seus olhos serão abertos. Porque o propósito da ceia é que todos sentem à mesa. É que todos enxerguem o Salvador. É que todos vejam a Cristo. O propósito da ceia é para que você pare e olhe para Cristo. O propósito de uma mesa é que para o irmão que não vê Cristo, você consiga compartilhar o pão, que é o corpo de Cristo, o vinho, que é o sangue derramado, para que então ele possa vê-lo e você exercer o ministério da reconciliação, reconciliando o seu irmão com Cristo. Por isso um memorial. Por isso é eterno. Nós temos uma missão, meus irmãos: reconciliar os filhos perdidos, abraçar os pecadores, botar eles para a mesa. A igreja hoje em dia é difícil, eu entendo. É difícil a gente sentar com um pecador, porque dá trabalho. Você quer partir o pão para alguém que não quer ouvir, você quer falar de Cristo para alguém que não quer escutar. Dá trabalho. Dá trabalho. Só que ou a gente vai encarar o trabalho para poder exercer o que Cristo nos chamou, ou a gente vai pelo lado fácil e fica cego diante do que Ele nos chamou. Meus irmãos, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. E Deus está procurando pessoas que vão sentar à mesa com traidores e vai partir o pão. Deus está procurando pessoas que vão amar o próximo. E lembra do que Ele falou? Amar aquele que te ama, até ímpio ama. Fazer o bem para aquele que te faz o bem, até ímpio faz. Não foi dada missão fácil para nós, não. A missão foi difícil mesmo. Foi ame aquele que não te ama. Ame aquele que te persegue. Ame aquele que te trai. É hora da igreja sair. É hora de olhar para os pecadores. É hora de olhar para as pessoas que precisam do corpo de Cristo. Preparando para a gente poder ter esse momento. Os diáconos estão preparados. Acho que já pode distribuir.